Há um tempo atrás eu fiz uma minissérie aqui no canal chamada Potencial Desperdiçado na Comunidade do YouTuber. Eu fiz vários vídeos, fiz um vídeo sobre Turma do Sonic, depois um vídeo sobre Ted Sua Turma, fiz um vídeo sobre Boba de Ventres também, mas com certeza o vídeo que mais assim é impossível negar. O vídeo que mais fez sucesso de toda essa minissérie do canal, até se for considerar o vídeo do Murilo mesmo, né, que não é sobre uma série, mas sobre uma personalidade da comunidade, mas enfim, não interessa. O vídeo que mais fez sucesso de toda essa minissérie foi o vídeo falando sobre o Pipoca com Guaraná. Aquele foi um vídeo que gerou muita polêmica, eu não preciso nem lembrar quanta polêmica aquele vídeo acabou gerando, porque o Pipoca literalmente pediu pra eu tirar o final do vídeo, onde eu tinha feito uma piada com ele, alegando que era uma piada de mau gosto, e também pediu pra eu tirar o rosto dele da edição. Também pediu pra eu tirar o rosto dele porque eu não tinha a autorização para colocar o rosto dele no meu vídeo. E bom, ele estava certo, né? Realmente, eu não pedi. Provavelmente se eu tivesse pedido para colocar o rosto dele no meu vídeo, e se ele soubesse o contexto do vídeo, né? O que eu iria estar falando naquele vídeo, ele provavelmente não iria autorizar. De qualquer forma, eu borrei o rosto dele não tá mais disponível para ninguém ver naquele vídeo, tá borrado, portanto a exigência dele foi cumprida. E eu também tirei o final do vídeo onde eu fazia aquela piada de, entre aspas, mau gosto com ele. Bom, a verdade é que esse vídeo incomodou o Pipoca com Guaraná e acredito que nem foi essa piada no final do vídeo, acredito que nem foi o fato de eu ter usado o rosto dele na thumb ou o rosto dele no vídeo que incomodou. Acredito que o que realmente incomodou foi as verdades que eu acabei falando naquele vídeo. As coisas que ele teoricamente não gostaria de ouvir, mas que mesmo assim eu fui lá e falei. E bom, precisava de tudo isso mesmo? Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui, ele é pra ser uma carta aberta ao Pipoca com Guaraná e ele tem uma certa, assim, uma camada de reflexão bem interessante, porque recentemente o Jason do YouTube postou um vídeo. Recentemente o Jason do YouTube postou um vídeo no canal dele. Basicamente nesse vídeo, né, ele explicou por que o canal dele foi mais afetado pelo fim da comunidade do que outros canais. Explicando que ele teve uma perda ali uma perca no público, explicando que o público dele acabou perdendo interesse por Ted Sua Turma, enfim, essas coisas. E eu comentei naquele vídeo explicando que o meu canal também tinha sido muito prejudicado pelo fim da comunidade, justamente porque eu acabei me isolando da comunidade umas 2 vezes antes dela acabar. E isso ferrou meu algoritmo muito antes da própria comunidade acabar se encerrando. Então, assim, não foi só o canal do Jason que foi afetado de forma extremamente negativa. O meu também foi, e eu considero que o meu canal foi afetado praticamente da mesma forma que o canal dele. Só que provavelmente outros canais também foram afetados da mesma forma que o meu canal e que o dele foram afetados. Certo? Acho que o impacto acabou sendo gigantesco e foi muito bem distribuído entre todos os canais da comunidade. Meio que todo mundo se lascou quando a comunidade acabou. E o Pipoca com Guaraná, provavelmente ele também se lascou muito, só que ele por muito tempo meio que pareceu incapaz de perceber a situação do canal dele. Certo? É por isso que aquele vídeo que eu fiz é inegável que é um vídeo muito necessário, foi um vídeo muito necessário. Toda a repercussão que ele gerou, as pessoas puderam realmente enxergar a situação que o canal do Pipoca tava, situação precária que tava, lavagem cerebral, conteúdo repetitivo. Só que, cara, meio que não adiantou muito eu falar esse tipo de coisa, certo? A situação da comunidade já é uma situação crítica e cada um reagiu a ela de uma forma. Cada um encontrou uma maneira de reagir, na verdade, né? E cada um reagiu de uma forma mais negativa que a outra. Cada canal reagiu de forma mais negativa que o outro. O meu canal, por exemplo, eu não preciso nem dizer que eu fiquei meio que à deriva por um tempo, sem saber se continuava Boba de Ventres ou não. O Jason do YouTube pode dizer que ficou mais à deriva ainda, porque ele tá com alguns planos aí de fazer novos conteúdos de Ted Sua Turma, mas esses planos são bem simples e não estão muito avançados. Ele fala sobre alguma coisa de Ted Sua Turma, nova geração e tal. O David, só por minha causa, que voltou com a segunda temporada de Turma do Sonic. E a gente vai produzir isso junto, mas ele que tá administrando assim a questão de gravações de episódios e tal. Então é como se fosse ali um reavivamento final da comunidade para encerrar o que não pôde ser encerrado de forma digna antes. Mas a comunidade não vai voltar, e isso nem é uma realidade que a gente está tentando construir ou reconstruir, né, da existência da comunidade. Eu só tô querendo dizer que a comunidade chegou num ponto em que cada canal se lascou de um jeito. E o canal do Pipoca não é diferente. Aquele vídeo foi importante, mostrou a realidade? Sim, mostrou.
Mas a verdade é que o canal do Pipoca não é diferente dos outros canais da comunidade. Ele foi afetado da mesma forma. A diferença é que o Pipoca pareceu, assim, não saber lidar com essa questão. Porque ao invés de tentar reestruturar o canal dele, ao invés de tentar assumir a situação, ou mesmo assumir que a própria comunidade interna dele nem é mais tão forte assim, ao invés de assumir esse tipo de coisa, ele simplesmente decidiu ficar refazendo o mesmo conteúdo pra sempre, pra sempre. E olha, Pipoca, você disse que tinha certos motivos pra você estar fazendo conteúdo assim, você disse algumas coisas sobre falta de tempo, beleza. Só que, cara, você tem que entender que isso não justifica o conteúdo que você tá fazendo agora, e nem os seus fãs pensam assim, né? Nem o pessoal da sua comunidade própria, que nem é tão unido assim quanto a gente pensava ser, nem eles acreditam que isso justifica esse seu comportamento no seu canal. Por isso que eu falei que esse vídeo é uma carta aberta, certo? Ele tem um tom muito menos agressivo do que aquele outro vídeo que eu fiz, mas as verdades são as mesmas, certo? A situação do seu canal não justifica o conteúdo pouco que está sendo feito nele. Só que eu devo dizer que eu te entendo, cara. Eu entendo a sua situação. E eu entendo que, por exemplo, se você olhar os seus últimos lançamentos, Mike Sully Aventura no Halloween é um filme que, assim, é muito abaixo da média de todas as outras produções existentes na comunidade. E dentre as coisas que você já fez no passado, realmente tem coisas que são muito melhores e mais interessantes. Só que a própria recepção do público ao seu conteúdo tá ficando ruim. Tá ficando uma coisa, assim, morna pra fria. De morna pra ruim. Não tá sendo uma coisa positiva. O engajamento em views, ele teoricamente existe. É como eu falei, se eu for falar de números, você tem uma comunidade relativamente bem sólida. Mas o engajamento do público, o interesse geral do público, isso não existe mais na maioria dos seus projetos recentes. Porque eles são projetos que estão caminhando cada vez mais pro abismo. A analogia que eu usei naquele vídeo, que foi realmente bem agressiva, né? Que eu usei aquele trecho do Far Cry 3. Só pra adiantar que ele não foi pra atacar o Pipoca, mas conseguiu demonstrar bem a situação, certo? Mas eu usei outra analogia relacionada à Ubisoft, que é a empresa que fez o jogo. Que basicamente a empresa faz os mesmos jogos quase todo ano e relança por um alto preço e tal. E assim, tá uma fórmula repetitiva em várias franquias, Assassin's Creed, Far Cry, é só um exemplo que eu usei. Mas a situação do Pipoca é a mesma situação. Aquela série lá, filmes que eu já vi pela 1 milhão de vezes, filmes que eu já vi milésima vez, filmes não sei o que eu gosto pela milésima, quadragésima vez, e sempre o mesmo estilo de edição, sempre a mesma fórmula, a mesma coisa que é feita de um modo incessante, insuportável, certo? Se eu tô chegando a falar isso é porque eu já reparei nisso há muito tempo e todo mundo tá reparando, e é importante te falar isso, Pipoca, porque vai chegar um ponto em que esse conteúdo vai se tornar tão maçante que uma tentativa de reverter a situação não vai ser possível. Você tem que entender que você está numa situação em que seu canal precisa de uma mudança, certo? Independentemente de qual seja a sua situação, independentemente de quais sejam os seus desafios, você precisa buscar essa mudança, que é o que todo mundo está tentando fazer. O Jason do YouTube não continuou com o Tetsuo Tuma, mesmo sem querer fazer mais. Ele não continuou com o Tetsuo Tuma para a série se perder mais ainda em sua essência, né? Já que já tinha se perdido a essência. Eu voltei com o Papo de Ventos para encerrar o que eu já tinha feito. Eu e o David voltamos com o Turma do Sonic para encerrar o que não tinha sido encerrado antes, para fazer um segundo arco necessário e bem feito, e também para encerrar tudo bonitinho. Mas ninguém tá fazendo a mesma coisa, entende? Porque senão não vai dar certo. Então esse vídeo é para te mostrar que esse seu caminho tá errado e que você vai acabar no fundo do poço, certo? O seu conteúdo vai acabar no fundo do poço. Você tá vendo aí, o engajamento dos seus vídeos está terrível, o interesse é quase inexistente nos conteúdos que você está fazendo, porque são conteúdos que não despertam interesse quase que nenhum. E eu disse, esse vídeo não é tão agressivo quanto aquele outro vídeo, mas as verdades estão presentes aqui, assim como estavam presentes lá. Certo? Eu não tô tendo que inventar nada, nem forçar nada. Esse vídeo é uma carta aberta pro Pipoca com Guaraná. Ele também representa toda a situação da comunidade em geral, né? Ele representa os outros canais da comunidade, só que numa escala bem menor, porque os outros canais, a gente meio que não se entregou a essa mesmice toda, né? De qualquer forma, igual eu falei, todo mundo se lascou. O Murilo, por exemplo, é outro caso extremamente frustrante, que o cara literalmente desapareceu da comunidade, abandonando praticamente tudo e todos. E eu esperava que ele fosse ter um posicionamento muito mais firme em relação ao Pipoca com Guaraná, porque eles aparentemente são amigos de longa data, mas ele nunca se posicionou assim, de fato, para tentar ajudar o Pipoca na defesa do Pipoca, ou mesmo condenar as atitudes dele. E condenar as atitudes dele iria significar uma ajuda pro Pipoca poder enxergar a besteira que ele tá fazendo, certo? Mas isso não aconteceu. Então, assim, todo mundo se lascou.
com o fim da comunidade. Essa comunidade aqui representa o fim de tudo que ela representou um dia, a não ser nossas histórias. Nossas histórias podem continuar vivas se a gente correr atrás disso, certo? Mas ficar repetindo o mesmo conteúdo infinitamente, até a eternidade, fazendo as mesmas porcarias de vídeo toda vez, isso não é preservar suas histórias, Pipoca. Para com isso.